Olá a todos, meu nome é Gabriela, sou Dana Garcês, eu sou doutora em Direito Ambiental Internacional, sou professora da Universidade Católica de Santos, que foi onde fiz doutorado, falo aqui de Santos, no estado de São Paulo, no Brasil, e estou utilizando esse vídeo para apresentar o trabalho que foi aprovado neste maravilhoso congresso, que tem o título de Definição de Prioridades pela Mídia. A atuação dos veículos de comunicação em massa como mecanismo de obtenção do direito humano ao meio ambiente pela concessão de informação ambiental para a sustentabilidade. A partir de uma análise metodológica de tanto referências bibliográficas, de levantamentos de dados a respeito de legislação nacional e tratados internacionais, esse artigo pondera sobre a participação da sociedade a partir da informação ambiental de qualidade distribuída pelos veículos de comunicação de massa, que tem o potencial nesse sentido de servir como fundamento para a integração do cidadão com qualidade e adequação nas questões que envolvam tanto a defesa e proteção do meio ambiente, conforme o artigo 225 caput da Constituição Federal Brasileira de 1988. E que, em última análise, pode ensejar a edificação do desenvolvimento sustentável. Isso porque um dos papéis da informação é incentivar a conscientização da população em prol do meio ambiente, para fim de formar uma opinião pública que possa ter uma atuação respeitosa em relação à qualidade ambiental. Uma vez que a sociedade civil precisa participar das tomadas de decisão a respeito das questões ambientais, mas só consegue fazer isso a partir de uma informação de qualidade. Daí a importância, mas também a responsabilidade dos veículos de comunicação de massa em ter uma atuação correta e adequada, vez que grande parte da população hoje, a conhecida massa, em razão dessa sociedade atual que vivemos, complexa, plural, de risco, recebe as mais diversas informações por meio apenas e tão somente dos grandes veículos de comunicação de massa. No que diz respeito ao direito à informação ambiental, esse está previsto em diversos tratados internacionais, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Declaração de Estocolmo, a Declaração do Rio de Janeiro, a Declaração do Homem e do Cidadão, a Convenção Americana de Direitos Humanos, a Convenção de Aarhus, entre tantos outros documentos tão importantes internacionais. Dessa forma, pode-se determinar que a informação ambiental clara, real, precisa, adequada e necessária pode ser traduzida, em última instância, em conhecimento para cada um dos indivíduos, vez que traz uma mensagem útil para a efetividade e eficácia do direito ao meio ambiente. E atua como objetivo final de realização e manutenção do equilíbrio ecológico do desenvolvimento sustentável, contribuindo para o dever de proteção ambiental de cada cidadão. Isso porque a dependência intrínseca do conhecimento e, por consequência, da informação que advém no conhecimento para melhor compreensão a respeito do meio ambiente em que estão inseridos. A informação torna-se, assim, a base e o fundamento para a tomada de qualquer tipo de decisão, porque é a condição para a análise dos fatos de forma segura. Por isso, as informações ambientais divulgadas têm a finalidade principal de formar uma consciência ambiental para a defesa e proteção do meio ambiente, porque fornece condições de colocar em prática este princípio fundamental que é a defesa do meio ambiente, da qualidade ambiental para as presentes e futuras gerações. Então, com a informação de qualidade, o cidadão tem melhores condições de articular seus próprios desejos, suas próprias ideias, mas principalmente de tomar posse das decisões ambientais que lhe dizem respeito. Afinal de contas, o direito ao meio ambiente é um direito difuso e coletivo. Inclusive no que se refere a direitos indisponíveis e difusos, como é o caso do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então não é possível a formação de um debate de qualidade em que a sociedade civil esteja inserida sem que sejam concedidas as informações ambientais necessárias para tanto. Então, dessa forma, as informações fornecem subsídios para que o cidadão, para que a população participe e tenha consciência dessa participação efetiva nos processos de decisão que envolvam interesses públicos primários, como é o caso do direito ao meio ambiente. Então percebe-se que o conhecimento, perpetuado por meio da concessão de informação, muitas vezes pelos veículos de comunicação de massa, é essencial para a formação da educação ambiental. A partir de uma informação de qualidade, que haverá a possibilidade de conscientizar a população para o meio ambiente, que é um bem jurídico fundamental que deve ser protegido, e avançar na concretização de um futuro baseado no sistema de desenvolvimento sustentável,
conforme preceitua a Agenda 2030, formulada pela Organização das Nações Unidas. Então, somente é possível essa conscientização da importância do meio ambiente a partir de uma informação que se torne agente capaz de mudança, porque aí, a partir de uma informação, a população torna-se comprometida com melhores práticas ambientais. A informação faz parte desse processo de educação do indivíduo, ao conferir a possibilidade de tomar frente, de tomar posição dentro dessa sistemática a respeito de proteção do meio ambiente, a respeito das questões ambientais. Então, é a partir da educação ambiental que condições adequadas à existência com dignidade e também dignidade ecológica, tendo em vista essa dimensão da dignidade da pessoa humana, podem ser construídas. Porque uma pessoa conscientizada a respeito do meio ambiente, da importância do meio ambiente, se torna mais eficiente, mais eficaz para protegê-lo, além de potencializar o seu desempenho em multiplicar essas ações ambientalmente positivas a respeito das questões ambientais. Então, sem dúvida, a educação ambiental é um instrumento utilizado para a construção de uma nova sociedade sustentável, sob o fundamento de novos valores ambientais que ocasionarão uma transformação tanto pública quanto política, principalmente no que se refere, por exemplo, a questões a respeito de resíduos, de recursos naturais, de consumo, conscientização, degradação do meio ambiente, tantas outras questões importantes. E este é o papel dos veículos de comunicação de massa: ensinar através da informação. Eles têm o potencial de educar e promover cidadania, auxiliando assim na construção de uma sociedade inclusiva e sustentável, comprometida na recuperação de toda forma de violação de dignidade das pessoas, inclusive na dimensão ecológica. Nesse sentido, é o objetivo estratégico de médio prazo número 9, a ser implementado até o ano de 2021 pela Unesco, que é promover a liberdade de expressão, desenvolvimento das mídias e acesso universal à informação e ao conhecimento. E isso visando a construção de paz e diálogo para a ação conjunta de informação, comunicação e informação, através da promoção de liberdade de expressão, através da educação, e liberdade de imprensa, bem como o desenvolvimento das grandes mídias. A mídia, nesse sentido, ao implementar essas condutas de educação, comunicação e informação, pode ser tanto agente facilitadora de direitos humanos, ao realizar um discurso de transformação social e política, como também contribuir para aprofundar o sentido de participação, identidade, pertencimento de cada indivíduo, inclusive com o meio ambiente em que ele está inserido. Por essa razão, também caminha nesse sentido a Política Nacional Brasileira de Educação Ambiental, do ano de 1999, que insere a atuação dos veículos de comunicação de massa no aspecto de educação ambiental não formal do indivíduo, da educação informal, mas de toda forma crítica e participativa, porque prevê que, em última análise, é necessária essa informação para as ações e práticas educativas implementadas pelos meios de comunicação de massa, mas que sejam voltadas à sensibilização da coletividade para as questões ambientais. Isso acontece porque a mídia é, na atualidade, o grande difusor de conhecimento científico, econômico, tecnológico para a grande massa a respeito do meio ambiente, que pode mobilizar essa população em prol das questões ambientais, em prol das questões complexas que dizem respeito ao meio ambiente, edificando mecanismos com o objetivo primordial de desenvolvimento sustentável. Dessa forma, é no contexto da educação não formal do cidadão, proveniente dos veículos de comunicação de massa, que a mídia tende a assumir este dever ético, comprometida com o meio ambiente sustentável, conforme dispõem tantos documentos internacionais e documentos nacionais aqui brasileiros. Então, a concessão de espaços midiáticos e a realização de programas que promovam a educação e a cidadania ambiental refletem-se nos esclarecimentos do cidadão sobre a necessidade de proteção ambiental para as presentes e futuras gerações. Revela-se, portanto, que os meios de comunicação de massa precisam ter a percepção de que, na atualidade, eles constituem de forma crescente o lugar onde se elaboram e se difundem tanto valores, discursos e identidades. É uma matriz organizadora de sentido, além de ser difusora deste sentido, que pode criar mudanças significativas que contribuem para o surgimento de uma sociedade mais justa e também mais sustentável.
Neste contexto, a informação transmitida pelos veículos de comunicação de massa precisam ter o caráter essencial de educação ambiental, de promoção dos direitos humanos, incluindo o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ao atribuir um novo significado para a interação social que influencia a transformação de crenças, de valores, de comportamentos em prol do meio ambiente. Constitui, assim, uma nova relação entre o ser humano que está assistindo esses veículos de comunicação de massa, que é receptor desses veículos de comunicação de massa, com o meio ambiente que está inserido, dessa vez baseado em processos de sustentabilidade. Assim, o acesso à informação de qualidade torna-se fundamental, tanto para a participação da sociedade nos processos de decisão baseados em governança, mas também para a transmissão de conhecimento de desenvolvimento, de conceitos e de valores, para educar a população, conscientizando-a a respeito do meio ambiente, deixando de ser um mero conhecimento passivo para se transformar numa participação ativa. Então percebe-se que, como um novo ator ambiental de influência, a atuação dos veículos de comunicação de massa pode sim capacitar para a realização de ações, de atitudes cooperativas e positivas em prol do meio ambiente, tornando-se aí o ingrediente social que estava faltando para a proteção do meio ambiente e para a manutenção do desenvolvimento sustentável. Daí a necessidade intrínseca de correta e adequada informação para a produção de um conhecimento ambiental que leva à criação de conscientização das presentes e futuras gerações, que por sua vez ocasiona ou inicia, aumenta, se for o caso, ações afirmativas, ações positivas a respeito do meio ambiente, que podem ser traduzidas tanto em medidas preventivas quanto medidas precaucionais, por exemplo, com a prática de atos individuais e ou coletivos, visando a defesa e proteção do meio ambiente em prol de um desenvolvimento sustentável. E isso só ocorre porque há estímulos produzidos pelos veículos de comunicação de massa, que são naturalmente emissores de mensagens, difusores de grandes mensagens para uma grande massa de população, que ao final tendem a gerar respostas mais positivas pelos destinatários, visto que a mídia exerce uma certa função promotora e privilegiada de influência para o estabelecimento de agendas nacionais e internacionais, inclusive no que se trata de inserir o caráter ambiental nas questões e discussões públicas e políticas, com o potencial aí de interferir no curso dos acontecimentos, principalmente nas consequências desses acontecimentos, ao definir com proeminência quais temas são mais importantes do que outros e quais temas serão discutidos publicamente. No que se refere dentro de toda essa sistemática das questões ambientais, essa atividade da mídia tem o potencial de agir em prol da defesa e proteção do meio ambiente, conscientizando o cidadão a respeito de sua participação pública dentro deste cenário, conforme dispõe a Constituição Federal aqui brasileira, pois a informação desses veículos de comunicação de massa é essencial para conscientizar publicamente a respeito da promoção do desenvolvimento sustentável e tornar o cidadão um agente ativo de proteção do meio ambiente. Muito obrigada pela atenção e um excelente evento a todos. Até mais.